Espaço Pet. Oferecimento. Veterinária Moby Dick. Animais são a nossa paixão. E hoje no Espaço Pet a gente continua falando de um tema bastante interessante, importante e até mesmo um alerta, que é sobre a obesidade em cães. Nós convidamos o Dr. Webert Alves, que é clínico e cirurgião. Dr. Webert, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E também convidamos o Dr. Eduardo Rabelo, que trabalha na área de cardiologia veterinária. A gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão que já é provocada pela obesidade, não é isso, Dr. Webert? Exatamente. A obesidade nos animais pode levar a uma série de doenças. Dentre elas, que a gente já falou sobre a diabetes e agora a gente vai falar sobre a hipertensão. Então, a obesidade nos cachorrinhos pode levar a um quadro de hipertensão, aumento da pressão arterial. É sempre importante alertar o dono do animal para evitar dar alimentos que não são apropriados para o animal? Com certeza, isso é sempre um alerta. Começa com petiscos, o cachorro pedindo alimentos e acaba que aquele exagero se torna um exagero. As pequenas coisas, com o tempo, acaba gerando problemas para o animal. A obesidade, hipertensão, diabetes. Além de outras doenças, né? Agora, doutor Eduardo, seja bem-vindo ao programa referencial no Espaço Pet, que é um espaço que a gente reservou para tratar de temas relacionados ao mundo animal, né? A obesidade provoca diversas doenças e uma delas é a hipertensão? Isso. Na verdade, a obesidade ela é uma síndrome, né, composta por diversas alterações sistêmicas, tanto de cunho metabólico, quanto alterações, por exemplo, de aumento de score corporal. Então, a maioria dos pacientes que têm obesidade, eles podem sim desenvolver uma hiperlipidemia, que é isso? O aumento do triglicerídeos, do colesterol, deixando o quê? Esse sangue um pouquinho mais viscoso, né? Então, aumentando o trabalho do coração, e o coração, lógico, para vencer essa pressão do sangue que está mais viscoso, ele aumenta progressivamente essa resistência vascular e essa pressão vai tendenciando a ser cada vez maior. Qual é a pressão normal de um cachorro? Atualmente saíram umas diretrizes internacionais relacionadas à hipertensão arterial. A gente tem que o paciente, por volta de 140 milímetros, que no caso seria 14 de pressão sistólica, a gente tem uma pressão ali pré-hipertensiva. E a partir desses valores, a gente tem, por exemplo, 16, 17 e 18, respectivamente, na hipertensão leve, moderada e importante. Importante que o método que a gente usa é o Doppler vascular, né? Então, por esse método, a gente avalia a pressão máxima, no caso, a pressão sistólica. E por outros métodos, no caso de aparelhos de pressão em alta definição, a gente consegue verificar a pressão sistólica e diastólica. E como identificar, por exemplo, a pressão alta em cachorro? Qual que é o sinal clínico em humanos de hipertensão? Dormência, às vezes angina, dor no peito, às vezes cefaleia. Então, às vezes o cão ele não tem como expressar isso, mas às vezes com mudanças de comportamento a gente acaba pegando. O que é importante? Sempre frisar no check-up, né? Doutor Webert, a gente viu aí na explicação do doutor Eduardo a importância, né? De que sempre uma situação leva a outra situação. Então, a partir do momento em que o dono do animal não tem esse cuidado com a alimentação dele, acaba gerando tudo isso e também a falta do check-up, né? Que normalmente não tem o hábito de levar. Para vocês, tutores, o melhor remédio é a prevenção. E fazendo check-up anualmente, no mínimo anualmente, já ajuda bastante a prevenção dessas doenças. A questão da alimentação do animal, doutor, eu queria muito que o senhor explorasse isso, porque as pessoas têm o hábito de dar chocolate, de dar biscoito, né? Aquele olhar pidão do cachorro, né? Que a gente não resiste, mas é importante resistir. Pois é, a alimentação ideal para o cachorro são as rações de acordo com a com a faixa etária e uma alimentação balanceada. Hoje existem alimentos naturais, mas sempre tem que ser acompanhado com um nutricionista veterinário. Uhum. Isso é importante? Demais. É importante, acompanhado também de um exercício físico, né? Uma atividade física, fazer uma caminhada,
Porque hoje as pessoas criam os animais mais em apartamento, em ambiente pequeno, onde não tem disponibilidade do cachorro se exercitar. Ele não vai no fundo do quintal, ele vai de uma sala para o banheiro, do banheiro para a sala, para o quarto. Então tem que descer com os animais, dar o passeio diário nele, 30 minutos, 20 minutos já é o suficiente para evitar várias doenças. Doutor Webert, quais são as raças mais propensas a ter obesidade? É uma pergunta um pouco complicada, porque assim, algumas raças, por exemplo, o Pinscher, Rottweiler, são raças que são bastante, digamos assim, ativas. Eles não ficam paradinhos. E tem outras raças, Poodle, Bulldog, são raças que já têm uma predisposição à obesidade, porque ele não tem uma atividade muito frequente. Animais castrados diminuem essa atividade e eles acabam realmente pegando um pouquinho mais de peso. Bom, o tratamento da hipertensão, doutor Eduardo, ele é um tratamento demorado? Como é que é feito isso? Na verdade, como é um tratamento de uma doença crônica, ele é ininterrupto. Então, assim, a não ser que, por exemplo, a gente tenha uma causa que a gente consiga resolver. Por exemplo, uma paciente tinha um tumor na adrenal, tiramos o tumor da adrenal e aquele foco que causava a hipertensão desapareceu. Aí a gente curou a hipertensão. Mas como geralmente está atrelada a doenças crônicas, como doenças metabólicas, doenças endócrinas, doenças renais, que acabam não tendo cura, então o tratamento da hipertensão ele acaba sendo crônico. Doutor Eduardo, qual é a idade mais provável do animal apresentar hipertensão? Eu já tive pacientes com 1 ano que foram extremamente obesos, que eram hipertensos. Como eu tenho pacientes que a partir dos 7 anos, a gente começa a fazer o check-up mais incisivo na questão cardiovascular. Então, a gente faz um eco periódico por ano, um eletrinho, faz avaliação da pressão arterial, porque a partir de 6, 7 anos, quando o paciente começa a se tornar idoso, ele vai estar mais predisposto a doenças da idade, né? A ter uma doença renal crônica, porque, assim, são órgãos que com 1 ano é muito precipitado, ou seja, a gente identificou um paciente que estava extremamente obeso, como eu atendi essa semana, um paciente de 17 quilos, um pug com uma alteração de score corporal muito aumentada, né? Então, assim, acaba que esse tipo de paciente que tem uma obesidade muito acentuada, não tem idade. Então, assim, o indicativo se você tem um cão que é gordinho, a gente sabe, né, que o cachorro não abre a geladeira para ele comer nada. Então, ele vai comer o que a gente fornece para ele. Então, assim, se um cão ele está fora do seu peso normal, é porque está sendo dado alimento demais. Então, se é na balança energética, como o Webert falou, ele está gastando menos e comendo mais, para isso que existe a indicação do veterinário, né? Vá no seu veterinário, avalie a parte alimentar, pese, porque às vezes a ração parece muito pouca, né? Um grãozinho, 4 ou 5 ou 6, aquele punhadinho, nossa, ele come tão pouquinho, né? Então, às vezes aquilo ali já é uma necessidade diária para o dia, porque ele tem uma necessidade energética muito grande, muito concentrada. Então, é importante que pacientes idosos, a partir de 6, 7 anos, façam um check-up cardiovascular e, se caso eles sejam obesos novos, que a gente veja se já tem alguma manifestação da hipertensão. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Eduardo Rabelo, trabalha na área de cardiologia veterinária, e também o Dr. Webert Alves, na área de clínica e cirurgia. Quero agradecer a participação de vocês aqui hoje no programa no Espaço Pet. Obrigado e até a próxima. Dr. Eduardo, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Quando precisar, só chamar. Espaço Pet. Oferecimento. Veterinária Moby Dick. Animais são a nossa